Oi, gente, como vocês estão? Bora pra mais um react aqui do canal. Se você é novo por aqui, seja bem-vindo. Eu sou a Thay. Bom, o vídeo que eu trouxe pra vocês hoje, ele foi patrocinado, ele foi pedido através do LivePix. Vou abrir aqui só pra eu ver quem foi que pediu esse vídeo, tá? Porque ele não é nenhum som, é diferente do que eu já trouxe. Cadê? Foi patrocinado pelo Matheus e o vídeo é Entenda a matemática por trás dos cassinos. Cara, esse vídeo é muito interessante para mim, né? Eu posso ser uma pessoinha, sei lá, sabe? Tipo, de ficar assistindo anime, tal. Não, gente, eu não jogo jogos de PC e videogame. Não jogo, né? Não jogo nada. Mas me dá um baralho aí pra vocês verem. Gente, jogos de baralho eu gosto, tabuleiro eu gosto, jogo truco, adoro truco, jogo truco, poker, eu sei jogar poker, então assim, vamos ver. Eu sempre falei assim pro meu irmão, nossa, eu sempre quis ir pra Las Vegas, obviamente não pra jogar, né, porque eu sei que eu ia perder milhões, eu ia sair de lá pobre, mas vamos entender a matemática, quem sabe entendendo a matemática a gente não se arrisca. Mentira, não vou me arriscar não tô louca, não tô maluca. Bora lá. Te mostrar como funciona a matemática por trás dos cassinos e como ela te impede de vencer. Eu vou te mostrar isso usando simulações computacionais e depoimentos de pessoas que trabalharam em cassinos e até mesmo depoimentos de neurocientistas. Espero que esse vídeo te ajude de alguma forma e que te faça entender como os cassinos são projetados para te fazer perder. Não vou. Mas seria massa ver. Para começar, nós precisamos primeiro entender os dois tipos de lógica que existem nesses jogos. A lógica determinística e a lógica probabilística. A determinística é muito usada nesse tipo de máquina e em alguns tipos de caça-níquel também. Na lógica determinística, a máquina só vai te entregar o prêmio depois que atingir uma certa quantidade de lucro. Esse gráfico mostra bem esse comportamento. Essa linha preta é a quantidade de dinheiro que tem dentro da máquina. No início do ciclo, a máquina faz com que todos os jogadores percam, para ela conseguir acumular o dinheiro. Só que em algum momento, a quantidade de dinheiro ultrapassa o limite programado pelo dono da máquina. Daí, nesse momento, o próximo jogador vai ganhar, e a máquina vai entregar algum prêmio para ele. Esse ciclo se repete várias vezes, e o lucro real da máquina acaba sendo essa linha verde. Repara que nesse tipo de lógica, é a máquina quem determina o resultado do jogo. Ela obriga os primeiros a perder para acumular dinheiro para o vencedor. Nesse tipo de lógica, é impossível o jogador ganhar duas vezes seguidas. Considerando que a pessoa que vai jogar não sabe em que momento do ciclo a máquina está, o resultado pode até parecer aleatório, mas não é. Se a gente observar o comportamento da máquina por tempo suficiente, vai dar para perceber o padrão de comportamento dela. Daí é só a gente ir lá jogar apenas no momento da entrega do prêmio. Dessa forma, o jogador consegue prever o resultado da máquina, e a aleatoriedade verdadeira não é previsível. Sempre leve em consideração que para ganhar vai ter que perder. Isso eu tenho consciência desde quando jogava na máquina de caça-níquel. Eu era um viciado, eu vivia nos barzinhos, né, botando aquela máquina e bota dinheiro e jogava. Mas desde aquela época eu já ganhava dinheiro com aquilo, ou perdia meu dinheiro com aquilo, com alguém que perdia. Porque desde aquela época a gente já aprendia que aquela máquina só tinha chance de pagar depois que comeu tipo R$1.000, 1.200, 2.000, tanto que a gente anotava, né, a numeração dela, de quanto dinheiro entrou, né, e ficava analisando, para na hora que ela tivesse recebido X, ela teria a oportunidade de pagar. Então alguém teve que ir atrás para você poder ganhar alguma coisa. Porém, do ponto de vista psicológico, a lógica determinística é muito fraca, porque os jogadores passam a maior parte do tempo perdendo, e perdendo várias vezes seguidas. Isso gera uma frustração e uma vontade de parar de jogar. Porém, com os cassinos é diferente, porque eles usam a lógica probabilística, e aí a coisa fica bem mais complexa. Caso você não saiba o que é um cassino, ele é um local com várias máquinas que possuem jogos onde você pode apostar dinheiro real. Muitos desses jogos têm um funcionamento puramente probabilístico, ou seja, a vitória ou derrota não depende da habilidade ou da estratégia do jogador, é apenas apostar e esperar. Esse tipo de jogo é classificado como jogo de azar. Os jogos mais populares do cassino são a roleta e a caça-níquel. A roleta funciona assim: você tem, obviamente, uma roleta e uma bolinha. Essa roleta vai ser girada e a bolinha vai se movimentar. Com o tempo, a roleta vai perdendo velocidade e a bolinha vai parando de se movimentar. Eu gosto dessa roleta demais de shot. No local onde a bolinha para, tem um número. Esse é o número considerado como sorteado pela roleta. A função da roleta é ser apenas um gerador de números aleatórios.
Ao todo, são 37 números, do 0 até o 36. O 0 é verde, e em alguns cassinos você não pode apostar nele. Já os outros números oscilam igualmente entre preto e vermelho. Nesse jogo existem dois tipos de apostas que o jogador pode fazer: apostar diretamente em um número ou em uma característica do número. Por exemplo, se ele é par ou se ele é vermelho. Já a caça-níquel é bem mais simples. Ela é Gente, eu não sei como funciona isso direito na roleta de shot, né? Tem uma roleta dessa assim de shot que você gira e tem os copinhos de shot. Eu e minha família, a gente só faz assim, a gente escolhe duas pessoas. Uma tem que escolher vermelho e a outra tem que escolher preto. Vamos supor que eu escolho vermelho e a minha mãe escolhe o preto. Se caiu no vermelho, ela bebe. Se caiu no preto, eu bebo. E a gente só joga assim, só pra beber mesmo. Aí a gente, eu desafio fulano, então bora. Que cor você quer? Tal, então vamos. Aí a gente bebe o que tá no copinho. É isso, esse é o tipo de roleta que eu gosto. uma tela com 3 cilindros na horizontal. Na superfície desses cilindros tem figuras. O jogador aperta um botão que faz os cilindros girarem. Se na hora que eles pararem tiverem 3 figuras iguais na tela, o jogador ganhou. Caso contrário, perdeu. Não adiantou nada, foi embora. Foi embora $157. Para a gente analisar as probabilidades desses jogos, nós precisamos antes considerar que o cassino é honesto. Ser honesto nesse caso significa que ele realmente está sorteando números aleatórios e não apenas fingindo sortear para te enganar. Ou seja, ser honesto significa que o cassino vai respeitar as regras e cumprir com as probabilidades do jogo que ele mesmo está propondo. Para garantir isso, nos países onde cassinos são permitidos, eles são fiscalizados. Os cassinos em Las Vegas são pesadamente regulados. Existe legislação e fiscalização pesada para garantir que todos os jogos de azar dos cassinos tenham a chance prevista em lei de que o vencedor vença. Claro, essas chances são super baixas, mas elas têm um mínimo determinado por lei. Todos os jogos do cassino têm que seguir a lei. Se você tem cassino sem nenhuma regulação, aí é depenar o frango, tá ligado? O cara pode fazer um jogo no cassino que nunca paga, que nunca premia, que é impossível a alguém ganhar. Até o público se convencer que era impossível ganhar, o maluco já ganhou dinheiro suficiente para fazer outro jogo. Guarda essa informação da honestidade do cassino, porque mais pra frente nós vamos precisar dela. Tá. A probabilidade de vencer na roleta é de 1 em 37 se o jogador apostar em um número, e 18 em 37 se ele apostar em uma característica. Olhando apenas as probabilidades, não faria muito sentido apostar diretamente em um número, porque a chance de ganhar é muito menor. Daí, para equilibrar o jogo, o cassino multiplica o valor do prêmio nesse caso. O valor que o jogador recebe de volta, se acertar o número, é 36 vezes o valor que foi apostado. Então, a configuração da roleta é essa. Se o jogador apostar em um número, ele tem uma chance em 37 de vencer, porém, R$1 vira 36. Se o jogador apostar em uma característica, ele tem 18 chances em 37 de vencer, e R$1 vira 2. Repara que nessa configuração existe uma pequena vantagem para o cassino. A chance de vencer não está alinhada com o prêmio que é entregue. Do ponto de vista estatístico, se o jogador apostasse R$1 37 vezes, ele venceria apenas uma vez e receberia R$36. Ou seja, R$37 foram para o cassino, mas só 36 voltaram para o jogador. E apostando nas características, aconteceria a mesma coisa. A cada 37 jogos, o jogador ganharia 18 vezes, mas perderia 19 vezes, terminando o jogo com R$1 de prejuízo. Existem duas formas de deixar esse jogo 100% justo. Ou o cassino aumenta o valor do prêmio, fazendo a configuração da roleta sair disso para isso. Agora, acertar o número retorna 37 vezes o valor apostado e as características retornam 2,055 vezes. Ou o cassino poderia retirar um determinado número da roleta, um número que está ali no cantinho, bem tímido, que não é nem vermelho nem preto, e que nesse jogo não é considerado nem par nem ímpar, o 0. Se o 0 fosse retirado, a configuração da roleta sairia disso para isso. Agora, o jogador tem uma chance em 36 de ganhar o prêmio que multiplica por 36, e uma chance em 2 de ganhar o prêmio que duplica. Ou seja, na prática, toda a vantagem do cassino tá no 0. É o fato dele não ser nem vermelho, nem preto, nem par, nem ímpar, E se que cai no desbalanceia 0? as probabilidades das apostas a favor do cassino. E tem cassino que não se contenta com apenas um 0, ele coloca logo 2, para aumentar ainda mais o lucro. Alguns cassinos permitem que o jogador aposte no 0, mas isso, como já era de se esperar, não ajuda em nada o jogador a ganhar.
Ao contrário da roleta, que é um jogo mecânico, a caça-níquel é um jogo digital. Isso faz com que o resultado do jogo seja determinado por um algoritmo que ninguém sabe como funciona. Por isso, calcular a probabilidade do jogador vencer na caça-níquel é bem mais complicado. Uma primeira tentativa seria analisar a estrutura do jogo. Ele possui 3 colunas que precisam mostrar figuras iguais para o jogador ganhar. Supondo que só tenham 5 figuras no jogo, existiriam 125 resultados possíveis. Desses 125, apenas 5 são vencedores, ou seja, apenas 4% de chance do jogador ganhar. Esse valor é muito baixo, até mesmo para um cassino. Além de estar fora da lei, nos países onde existe lei para eles, esse valor poderia causar o mesmo efeito da lógica determinística, fazer os jogadores perderem o interesse na máquina porque quase nunca ganham. Então, com certeza, essa não é a chance de ganhar na caça-níquel. Outra forma de calcular essa probabilidade seria aplicando o método de Monte Carlo. O método de Monte Carlo usa números aleatórios para estimar as probabilidades dos resultados. Ele tem diversas aplicações, como por exemplo, calcular a área de uma lagoa que tem um formato irregular. É só você cercar ela com um retângulo e sortear pontos aleatórios dentro desse retângulo. A proporção entre a quantidade de pontos que caíram na lagoa e a quantidade total de pontos sorteados pode ser usada junto com a área do retângulo para estimar a área da lagoa. Quanto mais pontos forem sorteados, maior a precisão do método. E se essa lagoa fosse um círculo perfeito, você poderia usar esse mesmo método para estimar o valor de π, através dessa relação. Aliás, um círculo que encosta nas bordas de um quadrado pelo lado de dentro é chamado de círculo inscrito. E olha só que coincidência, até o círculo está inscrito e você não. Então, se você curte programação e matemática, se inscreve no canal. Até hoje eu fico tentando entender como isso aqui é possível. No caso da caça-níquel, para a gente aplicar o método de Monte Carlo, a gente teria que jogar várias vezes e contar quantas vezes nós ganhamos. Daí é só calcular a proporção entre a quantidade de partidas jogadas e a quantidade de partidas vencidas, que você tem uma estimativa da probabilidade de ganhar. Na prática, os jogos das máquinas caça-níquel são propositalmente complicados. Existem símbolos que pagam mais do que outros, alguns bônus e multiplicadores. Por causa disso, até os próprios desenvolvedores recorrem ao método de Monte Carlo para conseguir descobrir as probabilidades dos jogos que eles mesmos criaram. Os desenvolvedores executam milhões de simulações para saber se o jogo realmente está sendo lucrativo antes de colocar eles nas máquinas. Então, no final das contas, nós não temos como saber exatamente a chance de ganhar da caça-níquel. Porém, uma coisa é certa, essa probabilidade é menor que 50%, e daqui a pouco você vai entender o porquê. Agora que nós já entendemos como o cassino funciona, vamos para a questão central desse vídeo. Por que o cassino sempre ganha? E a resposta dessa pergunta está na lei dos grandes números. A lei dos grandes números diz que, se uma experiência aleatória for repetida muitas vezes, a média dos resultados vai se aproximar do valor esperado daquela experiência. Ou seja, se você lançar uma moeda muitas vezes, a proporção entre cara e coroa vai se aproximar de 50%, à medida que a quantidade de lançamentos aumenta. Se você lançar um dado muitas vezes, a quantidade de vezes que cada face aparece vai se aproximar de 1/6 do total. Essa lei aplicada aos cassinos significa que se algum jogo do cassino tiver 49% de chance do jogador ganhar, quanto mais esse jogador jogar, mais a proporção entre vitórias e derrotas vai se aproximar de 49% e 51%. Olhando essas probabilidades, a gente pode até ter a falsa sensação de que o prejuízo do jogador vai ser pequeno, já que o cassino só ganha 1% das partidas. A gente pode erroneamente pensar que se o jogador chegou no cassino com R$1.000, ele vai sair com aproximadamente 990, já que ele só perdeu 1%. Mas isso não é verdade. Esses 1% é sobre a quantidade de vitórias, e não sobre a quantidade de dinheiro. Esse mísero 1% de vantagem do cassino pode representar o dinheiro todo do jogador. E eu vou te mostrar isso com uma simulação. Bora! Hora do show! Primeiro, vamos ver o que acontece em um cenário mais justo. Vamos supor que tanto o jogador quanto o cassino tenham 50% de chance de vencer. Tipo uma moeda. Cara, o jogador ganha, coroa, o cassino ganha. O jogador vai começar com um saldo de 1.000 e vai apostar 10 em cada partida. Vamos lá. Repara que pela lei dos grandes números, a proporção de vitórias e de derrotas tende a 50% ao longo das partidas.
Só que o processo ainda é aleatório. Um dos dois resultados vai acontecer mais do que o outro. Nessa simulação foram 5.000 partidas. 2.479 o jogador ganhou e 2.521 o jogador perdeu. Uma diferença de 42 partidas. Ele apostou 10 em cada partida, logo, o prejuízo dele foi de 420, que é quase metade do que ele tinha. Mesmo num jogo onde a chance de ganhar é 50%, ele quase perde tudo. E o mesmo é válido para o cassino. Eu executei a simulação de novo e aconteceu o contrário. O jogador ganhou mais do que perdeu, e quem tomou prejuízo foi o cassino. Num jogo 50-50, o cassino corre o risco de fechar o mês no prejuízo. Agora vamos repetir a mesma simulação, só que com vários jogadores simultâneos, para a gente poder ver um comportamento interessante. Ao longo do tempo, os saldos dos jogadores vão se espalhando ao redor do saldo inicial. Alguns sortudos ganham mais que perdem, outros perdem mais que ganham, mas a maioria fica ali, perto do saldo que tinha quando começou. Agora, olha o que acontece quando a gente coloca a probabilidade de ganhar igual a da roleta. Na roleta, se o jogador apostar em uma característica, ele tem aproximadamente 48,6% de chance de vencer. Repara como os jogadores agora começam a perder mais do que ganhar, como se houvesse uma força puxando o saldo deles para baixo. Essa força é causada por esses 1,4% de chance a menos de ganhar. Olha essa diferença. Agora vamos supor que a caça-níquel tenha 40% de chance do jogador ganhar. Se liga no estrago que essa probabilidade faz. Depois de algumas rodadas, simplesmente todos os jogadores perderam tudo. Ou seja, a matemática do cassino é implacável. Quanto mais você joga, mais você perde. Se você fosse colocar no balanço, assim, você acha que você tá no positivo ou no negativo? No total, no negativo. Todos os cassinos que você já jogou, tu acredita que você tá no negativo ou no positivo? Ah, no negativo, com certeza. Se eu fosse colocar no total, se eu tô no negativo ou no positivo, com toda certeza eu tô no negativo. Por um momento, Tô negativo e eu nem fui. Vamos dizer assim, sobreviver disso, mas perdi muito dinheiro, então não vale a pena, por isso que eu parei. E é exatamente por isso que o cassino não quer que você pare de jogar. Ele vai tentar a todo custo te convencer a continuar jogando, justamente para a lei dos grandes números ter tempo de se manifestar. Um dos povos que mais ganha no cassino e sai fora é o brasileiro. Então eles me contrataram pra, tipo, ser aquela pessoa que convence os brasileiros a ficarem no cassino. Os brasileiros e todos os outros povos também. Mas qual é o objetivo do cassino? Só o cassino ganha, né? Então se o cara ganha, é o trabalho do cassino convencer o cara a ficar no cassino. Então eu era essa pessoa que fala, não, a gente vai ter a balada tal, vai ter o show do Cirque du Soleil, pra deixar a pessoa com vontade de ficar mais tempo em Vegas, entendeu? A gente pensa igual as pessoas que vão jogar no cassino em Las Vegas, elas pensam que é um jogo de azar e que elas têm chance de ganhar. Mas a grande verdade é que o cassino... Primeiro assim, eu abri uma ficha da pessoa, cada hóspede que entrava ali, eu abri uma ficha que eu sabia tudo daquela pessoa. Então eu sabia exatamente como convencer aquela pessoa. Se era um cara que não gostava de balada, eu chegava pra ele e falava assim, olha, vai ter o show do melhor artista de música clássica, sabe assim? E não, tu tem que ir, não sei o quê. Então eu sabia tudo sobre aquela pessoa. A pessoa ganhava, eu tinha 1000 recursos pra fazer aquela pessoa ficar, oferecendo não sei o quê. Olha. Então assim, a pessoa só tem a ideia de que ela tá num jogo de azar que é 50-50. A verdade é que não existe chance da pessoa ganhar. É muito injusto. Quando eu sabia todos os meus recursos, Olha e aqui, o que a pessoa... eu sou uma pessoa tão... Se eu ganhasse, eu ia assim, tchau. Não, fica. Mas não quero. Já ganhei, filha. Me deixa em paz, desgraça. tinha, que ela tava ali completamente inocente na parada, eu vi assim, cara, isso é muito injusto. Foi aí que me deu essa crise do propósito. Na hora que eu me toquei que eu era uma peça manipulada do cassino também, porque no começo eu fazia isso muito genuinamente, assim. A pessoa já tinha gastado uma grana, eu gastava uma parte dessa grana de volta com ela. Eu levava ela de limusine pra balada, ela ia no show do Cirque du Soleil, comia no melhor restaurante. Então eu achava que tava fazendo uma coisa super legal, mas chegou uma hora que caiu a minha ficha de que essa pessoa depois perdia mais e mais dinheiro e que eu que tinha causado aquilo. Então foi nesse momento em que eu me dei conta que eu era uma peça-chave do cassino, assim,
E aí eu surtei, assim, tive um Pedi demissão. piripaque. Um dia eu cheguei no trabalho, comecei a chorar e não queria mais trabalhar naquilo, pedi as contas e fui embora. A situação é tão favorável para o cassino que mesmo que um jogador ganhe de primeira e vá embora, o cassino ainda sai no lucro, porque no outro lado da equação tem um jogador que começou perdendo. Ele funciona 100% baseado em estatística. Ele sabe que no final do mês, das 100 mil partidas que foram jogadas, aproximadamente 49 mil ele perdeu, mas 51 mil ele ganhou. E é justamente nessa diferença de 2 mil partidas que ele lucra. Se liga só, olhando para nossa simulação, você poderia argumentar: Mas, Vitor, ninguém vai no cassino para jogar 900, 1000, 5000 partidas. Isso é inviável. Essa simulação não tá realista. E é verdade, você tem toda a razão. Vamos fazer o seguinte, vamos deixar essa simulação um pouco mais realista, só para ver o que acontece. Vamos supor que ao longo do mês, 1.500 jogadores passaram por uma determinada roleta do cassino. Se a gente dividir esse número por 30 dias, daria 50 pessoas por dia, o que é uma quantidade razoável, já que várias pessoas podem jogar na roleta ao mesmo tempo. Quando a gente foi dormir, cara, o cassino, né, cheio de gente jogando. Hoje a gente acordou para tomar café da manhã, descemos ali, cheio de gente jogando. Vamos supor que cada jogador só jogou 10 partidas antes de desistir e ir embora. Vamos colocar um público humilde. Cada jogador só tem 200 para gastar na mesa. É o máximo que cada um tem para perder. E cada um deles vai apostar só 20 por vez. Dessa forma, no pior cenário, eles jogam 10 partidas antes de acabar o saldo inicial. E a chance de ganhar vai ser 48,6, igual na roleta. Vamos lá, vamos rodar. Vamos rodar! É isso aí! Vai, Optimus! O gráfico não tem muita graça, porque são muitos jogadores para poucas combinações de vitórias e derrotas, então acaba formando esse triângulo doido. O que importa tá ali embaixo. Olha a diferença entre a quantidade de pessoas que perderam e que ganharam. Olha o lucro do cassino. Esse lucro é com apenas uma única mesa em um único mês, e considerando um público que só tinha R$200. E quanto que chegavam a gastar lá? Cara, pra tu ter ideia, eu via direto eles jogarem na mesa com fichas de 100 mil reais. $1.000, 100 mil dólares, a ficha. Se a gente subir o saldo dos jogadores para 1.000, apostando 100 de cada vez, acontece isso. O lucro começa a ficar colossal. Vamos voltar a probabilidade de vitória para 40%, para simular uma caça-níquel mais agressiva nesse cenário mais realista. Mano, a caça-níquel é surreal, muito mais lucrativa que a roleta. Nunca Eu postei jogar um na vídeo caça-níquel. aqui na área de membros do canal ensinando a programar essas simulações. E além disso, eu tô postando reacts lá também. Então, caso você tenha interesse nesse tipo de conteúdo, considere se tornar um membro do canal. Além do acesso ao conteúdo exclusivo, você também vai estar me ajudando a continuar produzindo esses vídeos. E como se não bastasse o cassino ter a matemática a favor dele, ele também tem a psicologia. Os jogos de videogame, PlayStation, cassinos, eles são projetados para aumentar sua dopamina e manter ela aumentada. Quem joga sabe disso, você não quer parar, né? Você quer e você quer mais, você quer mais, você quer mais. O jogo, ele é projetado, a forma como o jogo rola, as fases. E você tem um bonequinho, você ganha recompensa, ganha tesouro. A forma como isso acontece, do ponto de vista lá probabilístico no jogo, é projetado para fazer você ficar o mais engajado possível. Em cassino é assim também, os jogos são projetados lá, o jogo lá, para fazer você achar que você quase ganhou toda vez. Cara, isso aí pro sistema dopaminérgico é sacanagem. É dopamina no talo, assim, ó. E tanto que tem pessoas que, de fato, viciam em jogo. Porque também jogo em cassino, ele tem o componente jogo e tem a questão do dinheiro. Dinheiro é uma coisa muito recompensadora para qualquer um, né? Porque dinheiro, né? A pessoa às vezes entra num flow ali, ela se perde no tempo, passa horas, e ela sem se ligar, ela ficou muito focada no jogo. Na hora que você para de jogar, você fica até exausto, né? O cassino é todo projetado para te prender lá dentro. É tudo muito rápido, muito estimulante, muito dinâmico, muito colorido, tem luzes piscando, um alto contraste, ambiente agradável, não tem janelas, não tem relógio, não tem nenhuma forma de saber que o tempo tá passando. Quando eles vão construir os cassinos, eles pensam em uma forma que você não perceba o tempo passar. E parece muito real isso, porque você não vê entrada de luz, não tem janela, não tem nada. Eles fazem um céu, assim, que parece um céu de verdade, mas que fica o dia inteiro, né, essa pintura. Então, realmente, você não vê o tempo passar.
Os jogos digitais do cassino, tipo a caça-níquel, conseguem ser ainda mais agressivos, porque diferente dos jogos mecânicos, tipo a roleta, os digitais são facilmente programáveis. Então os programadores podem controlar o comportamento do jogo com o intuito de manipular o psicológico do jogador. Eles podem fazer a perda de dinheiro do jogador se parecer com isso. A tendência a longo prazo é que a máquina leve todo o dinheiro do jogador. Porém, no meio do caminho existem altos e baixos, fazendo com que o jogador sinta que está ganhando. Daí a emoção toma conta e a pessoa não consegue mais sair do jogo. E aí, qual que é? Qual vai ser? A gente vai pegar o dinheiro, é óbvio. Ganha, sai fora, é o brasileiro. Só mais uma vez. Vai. Se chegar em 50, a gente para? Para. E aí, vai parar ou vai continuar? Ah, eu quero parar. Não, vamos continuar. Não, show, pra gente... Estamos perdendo, estamos começando a perder dinheiro. Quer parar mesmo? Só mais uma vez, vai. Última vez, vai, você, última vez. Última. Ah, chega, show. Só mais esse. Ai, pra fazer você achar que você quase ganhou toda vez. Última vez, juntos, vai, juntos. Juntos. Vai, juntos, vem. Não, chega. Vem. Saideira, vai. Nossa, que cara chato! A gente podia ter parado com 40. Que podia ter parado com 40. Eu falei, alguém quis jogar mais, você Perdi viu? $9. É, então. E muitas vezes a pessoa perde tudo. Nossa, que cagaço de perder. Perdi tudo, meus $25. Now the world don't move to the beat of just one drum. What time you... Pior ainda é quando o jogador pensa em recuperar o dinheiro perdido. Eu perdi $30 nessa brincadeira. E aí eu tô aqui com a Lê. Ai, será que eu não volto lá? Que eu sinto que eu consigo recuperar esses $30. Será que eu vou lá? Tipo assim, aí eu falei, não, melhor, né, parar agora do que perder os 50. Melhor perder 30 do que perder 50. Eu sinto que eu poderia ter ganhado. Cara, é bizarro a cabeça da pessoa que fica do jogo, assim. Eu nunca passei por isso. Eu nunca tinha jogado na minha vida, não vou jogar mais. Mas você fica assim, tipo, ai, eu posso recuperar esses 30, sabe? Eu sinto que a sorte ainda tá a meu favor. Esse pensamento só faz dar mais chance para a lei dos grandes números trucidar o jogador. Quando ele perceber, o saldo já vai estar em zero. E como já é sabido por todos, essa montanha russa de emoções vicia. Mas é muito tentador, assim. Você entende claramente porque as pessoas ficam viciadas. Consideraria um viciado em cassino, em apostas? Ah, com certeza. Essa jogando, tentando ver uma renda extra, né? No final você acaba tomado por aquilo. Quanto que foi o máximo que você ganhou num dia? Num dia, 23 mil. Você ganhou 23 mil, que foi o máximo que tu perdeu num dia? 25. Meu Deus. Assim, eu tenho um problema sério com a aposta mesmo, viciado. Conversei com a minha irmã outro dia, porque é um problema mesmo, eu sou viciado mesmo, eu perco rios de dinheiro. Eu era meio viciado, eu pegava meu dinheiro todo e apostava tudo. Eu peguei dinheiro até do meu próprio aluguel, quando eu morava no Rio. Lembra que eu falei que a chance de ganhar na caça-níquel tem que ser menor que 50%? Olha o que acontece se a gente repetir a simulação, só que agora com 51% de chance do jogador vencer. Se a chance for maior que 50%, a lógica se inverte. A máquina passa a ser uma fonte certa de prejuízo, e o cassino não vai gastar dinheiro comprando uma máquina que vai dar prejuízo para ele. Então, é quase certo que todas as máquinas dentro de um cassino possuem menos que 50% de chance do jogador vencer. Lembra também que eu falei que o cassino precisava ser honesto para a gente analisar as probabilidades dele? Pois é, hoje em dia existem os cassinos online. Esses cassinos não têm fiscalização. Tigrinho. Cassino sem nenhuma regulação, aí é depenar o frango, tá ligado? A gente não sabe como funciona o algoritmo deles. Esse tipo de cassino pode jogar a sua chance de ganhar para zero com apenas uma linha de código. E fica por isso mesmo. Ou pior ainda, se a roleta desse cassino for individual, ou seja, cada jogador vê uma roleta diferente, ele pode facilmente manipular o resultado para sempre ganhar de todo mundo ao mesmo tempo.
E se a roleta for compartilhada, ele pode sempre sortear a cor com menos apostas. Assim, ele maximiza o lucro dele em cada rodada. Por exemplo, 6.000 pessoas apostaram no vermelho, 4.000 pessoas apostaram no preto. O cassino vai, de forma determinística, escolher a cor preta. Assim, das 6.000 pessoas que perderam apostando no vermelho, 4.000 vão pagar para os vencedores da cor preta e 2.000 vai sobrar para o cassino. Dessa forma, o cassino lucra em todas as rodadas. E é por isso que esses caras gastam tanto dinheiro em marketing, porque o lucro é certo, eles só precisam colocar gente pra dentro. O cassino sempre ganha. Só o cassino ganha. O cassino sempre vai ganhar. E lembre-se, o primeiro passo para ser enganado é se achar muito esperto. Nada vem de graça, assim, de uma forma fácil. Tamo junto e até daqui a pouco. Gente... Caralho, muita conta de matemática, eu não entendi nada. Mas assim, gente, eu sempre quis ir pra Las Vegas, sendo bem sincera, sabe? Tipo, não necessariamente ficar jogando nos cassinos, porque eu tenho consciência. Gente. Tipo assim, quando eu ganho, eu sempre fico, tipo, com o pé atrás. Sempre. Ainda bem que eu tenho essa negatividade. Que aí eu não quero mais. Mas deve ser, tipo, o ambiente, a energia. Eu tenho essa vontade de sentir, né? Se um dia eu for pra Las Vegas, mas, mano, ficar apostando, eu sei que eu iria me afundar, né? Se eu ganhar, tipo assim, obviamente, tipo, eu iria em um ou outro, não, máquina caça-níqueis, riscar, não vou. Mas, assim, aqui, né, tipo, em shoppings, eu gosto muito das maquininhas de ursinho. A primeira vez que eu fui na maquininha de ursinho, gente, eu ganhei um ursinho, na moral, mó bonitinho, tá lá no meu quarto. E aí dá vontade, realmente, dá vontade de você tentar mais. Mas, hoje em dia, eu gosto mais daqueles de... Deixa eu ver. Ó, tá vendo isso aqui? Ai, vou pegar esses daqui. Tem mais, mas eu vou pegar esses daqui como exemplo. Ó. Temos aqui o Yuta, o Rengoku e o Tokito. Tem umas máquinas, né, que você coisa do dinheiro, coloca ficha, gira. Assim, eu gosto dessas porque você vai ganhar alguma coisa. Nem sempre é o personagem que você gosta, né? É o personagem que você queria. Mas, pelo menos, você ganha alguma coisa, né? Por exemplo, eu já peguei uns ali, tipo... que eu não gostava tanto, assim. Às vezes, o dono da loja era tão gentil comigo que trocava. Eu sou uma pessoa muito simpática. Mas eu gosto dessas daqui, que eu sempre vou ganhar alguma coisa, pelo menos. É carinho? É. Mas a dos ursos... Dá uma sensação assim, sabe? Tipo, eu tento pelo menos umas 3 vezes. Se das 3 vezes não der certo, aí eu falo assim, mano, chega, já gastei demais, chega. Aí eu já tô pobre. Mas enfim, gente, deve ser um bagulho insano, né? Eu sei, esse vídeo foi pra quê? Pra eu não ir? É pra eu incentivar a não ir, que o cassino sempre ganha? Mas eu tenho vontade de conhecer ainda Las Vegas. Enfim, gente, bom, esse foi o React de hoje, espero que vocês tenham gostado, beleza? Espero que vocês tenham entendido tudo, porque quando chegou na parte dos cálculos já não tava entendendo nada, tá bom? Enfim, vou deixar o link do vídeo original na descrição, como eu sempre faço, também vou deixar o link nas minhas outras redes sociais pra vocês me seguirem e me acompanharem lá. Um beijo pra vocês e até a próxima.